Chegamos ao nosso nono episódio aqui no TO Fora da Caixa Podcast. E eu quero aproveitar e pedir para você que me acompanha tanto aqui no YouTube como no Spotify para comentar aqui nos episódios. Você que está no YouTube, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com uma pessoa que você se identificou, com outro terapeuta ocupacional. Porque aqui eu falo de muitos temas da vida cotidiana, porque a gente pensa muito na caixinha profissional, na caixinha espiritual, na caixinha emocional. E aqui o TO Fora da Caixa é literalmente um canal para tirar você dessa caixinha da profissão, das dificuldades da terapia ocupacional, da falta de valorização e de todos os desafios que a gente enfrenta enquanto terapeuta ocupacional para um ser humano complexo, cheio de áreas, cheio de oportunidades a serem trabalhadas, para que a gente possa juntos ampliar a terapia ocupacional e ao mesmo tempo nós, enquanto seres humanos. E hoje eu quero falar com você sobre as oscilações. Sabe a montanha-russa? Todo mundo comenta assim: "Ah, e ó, agora você tá no alto, daqui a pouco você tá no baixo. Ah, tá dando tudo certo, eu já sei que vai dar alguma coisa errada. Tá muito estranho. Tá tudo muito bem, tá tudo muito fluindo. E o que que tá acontecendo? Já vai vir alguma coisa aí pra acontecer de ruim. Ou aquele dia que tá tudo muito ruim, você fala, eu sabia, eu merecia mesmo, comigo é assim que acontece. Você já passou por isso? Deixa eu te contar. Na verdade, é porque você tá num trampolim da vida. E isso te leva a altos e baixos, e a vida não precisa ser assim. Pois é, eu sei que nas redes sociais, nas frases motivacionais, todo mundo fala: "A vida é de altos e baixos, é assim mesmo, hora você tá no alto, hora você tá no baixo". Deixa eu te dizer, e se eu te contar que tem um jeito de você viver que, claro, vai ter altos e baixos, mas você se mantém muito mais no alto da montanha-russa, e sabe quando desce, mas desce só um pouquinho e depois volta, desce só um pouquinho, não é lá aquela ladeira abaixo, que tudo tá dando errado, que você sente tristeza, medo e uma série de outros sentimentos que te atrapalham no dia a dia. É porque você busca refúgio ou pulos para uma vida melhor em vários cursos, naquela música que te anima, em vídeos motivacionais, em conversa com outras pessoas, e isso te leva a um trampolim. Inclusive, para ficar ainda mais palpável, para você que está acompanhando no YouTube, para você que está no Spotify, depois vem aqui no YouTube para você ver a imagem. Eu vou colocar uma imagem aqui no canto da tela para você literalmente visualizar isso que eu tô te trazendo. E eu vou olhar como cola aqui no meu celular para eu acompanhar junto com você. Então, tá vendo essa imagem que tem várias cores? E o mínimo aqui é a vergonha e o máximo é a iluminação. Isso é a energia que você emana de acordo com como você está se sentindo. E olha só que incrível. Além do nível de consciência, tem o nível de emoção, a visão de vida, a visão de Deus e o processo. E isso é tão potente, isso é tão poderoso, que se você sente muita vergonha, culpa, apatia, você tá tendo uma emoção de humilhação, de ofensa, de desprezo. Sabe quando a gente reclama muito da vida? Ai, porque nada pra mim dá certo. Ai, porque eu sou terapeuta ocupacional, mas ninguém valoriza. Ai, porque a vida da maternidade é muito difícil. E aqui eu não estou floreando, mas estou querendo te trazer um nível de consciência que isso aqui mudou a minha vida. Mudou completamente. Porque não é que não vamos ter desafios, vamos ter, mas a forma como a gente encara os nossos desafios, nossos processos, muda completamente os nossos resultados. Então, se você tá sentindo humilhação, ofensa, tudo você se ofende. A pessoa olhou torto e, ó lá, é comigo. Ó lá, não foi com a minha cara. Ó lá, ih, por que que meu marido tá me tratando assim? Ih, por que que o paciente veio assim, faltou? Ou aconteceu tal coisa? Ou por que comigo é tão difícil? Sabe, se tudo você se ofende. Ou tudo você olha com desprezo. Ó, tá vendo aquela ali? Nossa, olha aquela roupa. Nossa, olha aquela TO ali que tá conseguindo pra ela, é tudo muito fácil. O marido é assim, a família é assim. Não, não foi mérito dela. Ou você ofende muito, né, as pessoas, ou você humilha, então essa é a sua emoção. Tudo acompanha aqui na imagem. Aí, visão de vida, uma vida miserável, uma vida infortuna, ai, comigo tudo dá errado. Quando tá indo bem, vai mal. Desesperançoso, ai, porque, ixi, tá tudo indo muito bem. Quando é que vai dar errado? Ai, chega a tá estranho. Se é assim, se é essa pessoa, olha a energia. Você tá lá embaixo, achando que esse é o normal da vida. E não é. Sua visão de Deus, desprezador,
vingativo, não, porque Deus pune, que era a visão que eu tinha. Se eu respirar errado, eu vou pro inferno. Pra que eu vou servir esse Deus? Eu vou na igreja, olha como as pessoas me tratam, olha como as pessoas reagem. E condenador. Tudo isso que eu falei. Agora, e o seu processo? É de eliminação, de destruição, abdicação e desânimo. Agora, olha quando você vai subindo nessa escala, vai mudando a sua mentalidade, o seu modo de enxergar a vida. Olha isso. Se você passa dessa zona vermelha, amarela e vai subindo para a zona intermediária ali de você tem raiva, mas você tá subindo. Tá? Quando você tá sentindo raiva, quando você pega aquele trampolim que dá algum acontecimento, alguma coisa na sua família, alguma coisa no seu trabalho, você tem que ter a raiva. Pelo menos você saiu daquela zona de desprezo. E aí você vai sentindo raiva, aí você vai sentindo orgulho, porque tem uma ferida. Não, porque eu consigo, eu sou forte, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, porque é incrível. Hoje na sociedade, quanto mais a gente faz, melhor. Trabalhar para ganhar dinheiro, para dar algo para os meus filhos, ótimo, lindo, maravilhoso. Só que não. E aí você vai sentindo essa raiva, vai sentindo esse orgulho, só que isso te leva ao movimento. E aí você vem com a coragem. Só que você vê que você não tá no topo, você não tá no ápice. Você tá no intermediário. Então, quando você tá sentindo coragem, você não tá no seu topo, no seu mais alto. Você tá no meio do caminho. Sabe na montanha russa, você não tá mais lá só no baixo, no turbulento. Você tá subindo, mas você ainda não tá no momento bom da sua mentalidade, das suas emoções, dos seus sentimentos. E quando você tá com raiva, orgulho, coragem, até uma neutralidade, você tá com as emoções de ódio, desprezo, afirmação e verdadeiro. A visão de vida é antagônico, ora tá bom, ora não tá bom. Ora é muito exigente, até acredita que é possível e tá até com um sentimento de satisfação, mas ela oscila. Logo você desce lá para baixo de novo, ficando desesperançoso, ficando assustado, achando que tudo tá muito trágico. Sua visão de Deus: rancor, de certa forma indiferente, até permissor e autorizador. Tá, ele autoriza. Vamos jogar pro universo. Aqui, ó, eu já quero alinhar a expectativa com você. Não tem essa de universo, não tem essa de força maior, é Deus. Deus, Jesus e Espírito Santo, tá? Aqui a gente não vai falar de universo, e eu não estou falando de religiosidade. Estou falando de verdade, de fonte, de tudo baseado, na verdade, na Bíblia, que é a nossa fonte. É como se fosse, sabe, uma fonte nascente, que tem aquela fonte pura que nasce da pedra e irradia para vários rios, lagos, mares, e ela se contamina com as ramificações, com as informações, com a sujeira, onde aquela população mora. E a mesma coisa que essa fonte nascente é um telefone sem fio. No começo do telefone é a informação verdadeira. No decorrer desse telefone sem fio, as informações vão se deturpando e no final dela muita coisa já se mudou, que é a sua expectativa diante da igreja, diante das religiões, dessa sua frustração. Talvez você esteja nesse momento aqui, ó, de orgulho, de raiva, sentindo que Deus é rancoroso ou indiferente, porque com você tudo dá errado, tudo é muito difícil. Que vida é essa? Que Deus é esse? Nossa, eu vou na igreja onde devia se falar de amor, praticar o amor, e não é isso que eu recebo. Eu encontro isso mais em outros lugares, ou talvez no espiritismo, no Umbanda, enfim. Para mim não importa a sua religião. A única coisa que eu quero te trazer aqui, já trazendo esse nível de consciência, é, na dúvida, vai na fonte. Qual que é a fonte? A Bíblia. Ah, mas a Bíblia eu não entendo. Compra a Bíblia da Joyce Meyer. Bíblia de Estudos da Joyce Meyer. Procura lá no Google, comenta aqui se você quiser, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você quer o link, eu te mando. Vai lá no meu Instagram, kimberlypoliceno.to. Eu te mando o link também, porque ela mudou a forma como eu enxergo a Bíblia e facilita muito. Então, a Bíblia não é um livro ultrapassado, é um livro da verdade, do passado, do presente e do futuro. E você vai se surpreender quando você começar a ler. E aí, como você vê o processo? Um processo de agressão, mas ao mesmo tempo você se infla e ao mesmo tempo você tá empoderado. Mas é aquela oscilação, você vai até lá e volta. Então, você vê aquele vídeo motivacional no Instagram, no YouTube, você vai lá pra empoderada e volta, pra abdicação, pro desânimo, pra eliminação, pra destruição. Então, tudo isso aqui nessa imagem você consegue ver. E aí que eu quero te trazer.
Alguns momentos, dependendo do que acontece na sua vida, uma conquista, um curso feito, um paciente que te elogia, tá aqueles dias tudo bom, você saiu pra jantar com seu marido, você se organizou com a sua família, foi Dia das Mães, e aí você se organizou, ficou tudo bem, e tá tudo caminhando bem. E aí você até consegue subir lá pra boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz. E por talvez você nunca tenha chego ou já chegou em pouquíssimos momentos da sua vida que você chegou na iluminação, que é o mais alto sentimento, maior nível de consciência e de energia que você emana de forma positiva. De aceitação mesmo. Isso é seu, é interno, tá? Independente das circunstâncias, é como você reage a todas elas. E quando você tá nesse outro momento de aceitação, razão, amor, alegria, paz, você tem uma emoção de perdão, e perdão para com o outro e para consigo mesmo. De compreensão melhor, você não julga tanto, você não despreza, você não tem tanta ofensa, não tanta ansiedade, mas sim uma reverência, uma serenidade, uma felicidade. É algo indescritível. Você tem uma visão de vida significativa, benigna, completa, perfeita e tem a clareza de quem você é. Você não se compara com as outras pessoas. Se você não viu esse vídeo, volta, que eu falo da analogia do cano, que você olha muito nas expectativas das pessoas ao seu lado, em vez de receber de Deus, da sua fonte, do seu Criador. Você tem uma visão de Deus que ele é sábio, misericordioso, amoroso, ele é uma unidade, ele é onipresença e ele é você, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você está num processo de transcendência, de revelação, de transmutação, de iluminação, de plena consciência. Só que esse nível, que nem você está vendo aqui na imagem, azul e roxo, que é o maior nível de plena consciência, que você tá com maior energia, que nada te abala, que mesmo você passando pelos altos e baixos da montanha russa, porque eles vão acontecer, você não se abala, porque você tá num outro nível de compreensão. A sua visão de vida é de significativo, de harmonioso, satisfatório. Você tá nesse nível. E o que acontece? Tudo que você busca na sua vida de curso, de preencher um vazio, de música bonita, de vídeos no YouTube que te motivam, ou de um curso que até te traz algumas inspirações e logo você volta, é porque você tá num trampolim. Aquele curso, aquela música, aquele vídeo no YouTube, aquele acontecimento te leva lá pra cima e logo você cai e se vê de novo. Punitivo, rancoroso, indiferente. Sabe o que que te leva a uma constância de ficar nesse nível de maior energia, de maior satisfação, de maior amor, paz, aceitação? É a escada que Deus, que o Espírito Santo te leva a conduzir lá em cima. Porque no trampolim da vida, você sobe, tem muitos altos e baixos, oscila demais. Ora você tá muito feliz, ora você tá muito brava, ora você tá orgulhosa, determinada, empoderada, olha você tá triste, indiferente e julgando as pessoas. E isso são os trampolins, tudo que você faz que te leva a altos e baixos. Quando você constrói uma escada e consegue subir, é uma escada tão sólida, uma rocha realmente, e você fica no topo, que você fica no alto. E tem momentos que você desce, mas sabe por que que você desce? Porque a sua fé se abala, porque essa escada ela é construída de fé. Para você ter uma fé inabalável, para você ter uma fé muito solidificada, você tem que nutrir ela todos os dias, porque ela é uma energia. Para você nutrir, você tem que ligar no carregador diariamente. Isso é incontestável. E como que você faz? Como que eu faço isso, por exemplo? Eu leio a Bíblia todos os dias. Hoje, inclusive, é o 61 de Salmos. Então, Salmo 61, eu estou há 61 dias lendo Salmos todos os dias. E é uma ótima estratégia para você que não tem o costume de ler porque não gosta, porque não entende. Então, se você compra a Bíblia, por exemplo, da Joyce Meyer, que tem comentários, mas existem outras, e você lê um pouquinho cada dia, porque salmos são pequenos, então você consegue ler diariamente, você não fica falhando. Diferente de você ler devocionais que às vezes são longos, às vezes fica na correria, salmos são curtos e te dá uma outra aplicação para a vida. E aí você vai construindo outro ponto. Orar todos os dias, ter intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, não sei se você parou pra já imaginar, mas ele é um Deus esquecido. Todo mundo lembra de Deus, lembra de Jesus, mas do Espírito Santo, que é o mesmo Deus,
e a gente pode entrar num outro vídeo se você quiser falando mais sobre isso. É ele que te lidera, é ele que é a nossa herança, é ele que nos dá discernimento, que nos ensina as coisas. Ele é o melhor mentor, estrategista, terapeuta que a gente pode ter. É o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Só que para a gente ter a revelação dele, o domínio, a liderança dele nas nossas vidas, a gente precisa nos purificar, porque casa suja, o Espírito Santo não habita. E a gente faz isso através do perdão, colocando a nossa coroa como filhas e filhos de Deus, de fato, só que a gente tem que estar numa compreensão da visão de Deus, não como um condenador, um punitivo ou um indiferente, mas sim como um sábio amoroso, uma unidade, uma onipresença, um inspirador na nossa vida. E para isso a gente tem que construir essa rotina de energia, de recarregar a energia dia após dia. E aqui eu quero te trazer respostas. Eu espero que esse vídeo, que ficou um pouco mais denso, esse áudio que você está me ouvindo no Spotify, que ele te traga uma clareza. E caramba, eu quero aprender mais sobre isso. Porque, deixa eu te dizer, aqui eu vou unir o espiritual com a nossa profissão. Nós somos um só. O Espírito Santo, ele me guia para dar resposta aos pacientes, para revelar ou tratar esses pacientes. Eu não preciso de 1 milhão de cursos para cada área da vida ou cada situação da vida do meu paciente. O Espírito Santo virou o meu mentor, que é mais sabedoria de quem nos criou, do fabricante. Ele sabe o que a gente não sabe, ele enxerga o que a gente não enxerga, ele tem noção do passado, do presente e do futuro das nossas e das vidas dos nossos pacientes. Então, sim, enquanto terapeuta ocupacional fora da caixa, eu vou falar do Espírito Santo, eu vou falar de Deus, eu vou falar da Bíblia, porque é através desse manual e dessa escola para a vida que a gente consegue ser pessoas profissionais e terapeutas ocupacionais muito melhores. A nossa vida é muito melhor. A nossa vida não é um único pilar de trabalho, de profissão, de terapia ocupacional. Essa não é a nossa identidade. Esse é um pilar de vários que a gente tem na nossa vida, de vários papéis que a gente tem na nossa vida. E o espiritual, te dizer, é a base. É toda a solidificação, é a estrutura. Se a nossa estrutura tá forte como uma rocha, a gente consegue abundar e sentir paz, alegria e amor em todas as áreas da nossa vida. E é possível, porque hoje, dia após dia, há 5 meses, que eu me decidi em dezembro de 2024 que eu ia viver a intimidade com Deus. E eu mudei completamente. E eu não tô falando aqui, não tô falando de placa, não tô falando de religião, não tô falando de local para se frequentar, estou falando de intimidade com Deus. De construir uma escada tão forte, tão sólida, que mesmo que você naquele dia se desanime, se sinta mais desencorajado e desça alguns degraus, porque você abalou a sua fé, com certeza você não tá praticando a sua fé, orando, fazendo o seu devocional como deveria, e essa escada ela enfraquece e você desce os degraus. Agora, se todos os dias você conecta o seu cabo de força espiritual na tomada, eu te garanto, você vai viver uma iluminação indescritível de saber quem você é e de ter plena consciência, e muito dificilmente as coisas cotidianas vão te abalar. Até o próximo Theo Fora da Caixa Podcast.